gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria nesta quarta-feira. É uma quarta-feira depois do feriado de finados, não é? Pois é, a Câmara Federal vai votar hoje, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, vai colocar para votar a PEC, a chamada PEC dos precatórios. E eu não sei se vocês têm acompanhado isso, o presidente Bolsonaro quer pagar R$ 400 do antigo Bolsa Família. Ele tirou o nome de Bolsa Família para colocar Auxílio Brasil, uma coisa mais dele, porque o Bolsa Família ainda se lembra de Lula, né? Então, agora no final do governo, ele podia ter feito isso lá no início do governo, mas foi fazer agora, né? Que a situação está mais difícil para ele, né? Inclusive a popularidade dele tem caído muito, né? Então ele quer recuperar a parte da popularidade, inclusive no Nordeste, com esse tal de Auxílio Brasil, que vai ser de R$ 400. Mas não existe os recursos para se pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. E por isso tem a PEC dos precatórios. O que é a PEC dos precatórios? Eu já falei isso aqui, né, algumas vezes. Precatório é um dinheiro, né, que o governo federal, que a justiça tem, né? O governo federal é obrigado no orçamento a colocar quanto que vai pagar por ano de precatórios. Esse dinheiro fica na justiça, porque as pessoas ganham as ações contra o governo federal e ficam na fila para receber as ações, né? Muitos ficam ali anos e anos, né? Até que, às vezes, quem recebe... Eu tenho um advogado aqui em Belo Horizonte, meu amigo, foi deputado federal, o Marcos Tito. De vez em quando ele me chama e fala assim: irmão, pede aí pelo rádio, no seu programa, a família de fulano de tal, porque o cidadão sumiu e saiu, né, o precatório dele, né? E a família tem que receber esse dinheiro, né? Às vezes o familiar nunca pensava que ia receber um dinheiro vindo de um precatório, às vezes um dinheiro até muito bom, né? E que a pessoa ficou anos e anos esperando, ganhou a ação, mas ficou esperando o pagamento do precatório. E esse dinheiro fica lá guardado. São bilhões e bilhões que estão guardados. Então, o que o presidente quer? Com essa PEC dos precatórios, tirar um pouco desse dinheiro dos precatórios, né, para fazer caixa para pagar o Auxílio Brasil, que é de R$ 400. E hoje, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quer colocar em pauta esta PEC e precisa de 308 deputados para votarem sim, né? Porque senão a PEC não passa. E a PEC não passando, o presidente vai ficar sem os recursos do precatório para ele poder usar. Aí ele vai fazer uma pedalada fiscal, aumentar o teto de gastos, e aí não se sabe o que o presidente vai fazer. Ele disse que tem um plano B, ele disse lá na Itália, que tem um plano B, que tal, que se por acaso a PEC não passar, ele tem um plano B. Aliás, o presidente está muito preocupado agora com o Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado Federal, do Congresso, e mudou de partido. Saiu do DEM, dos democratas, e foi para o PSD de Gilberto Kassab. E eles estão com medo de que o presidente do Senado, né, possa atrapalhar a agenda do governo federal no Senado Federal. Eu tenho a plena certeza que o governo não vai ter nada prejudicado no Senado Federal, porque o Rodrigo Pacheco é um homem de uma postura política muito grande, né? E que não vai fazer nada disso pensando em ser candidato a presidente da República e prejudicar o Brasil. Em momento nenhum, né? Por isso que ele é o nome falado para a chamada terceira via, porque o Rodrigo tem uma postura de político diferente, né? Não é essa postura de político que nós temos aí. Então, por isso, eu tenho a plena certeza que o Rodrigo Pacheco não vai prejudicar a agenda do governo no Senado Federal. Até porque não é importante, não é interessante ele fazer isso. O que ele tem que cumprir a sua obrigação de presidente do Senado, colocar tudo aquilo que tem que ser votado, né, pelo Senado Federal. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de lúcem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor?
Pílulas de Lucem, mais de 80 anos no mercado. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha, o Dia de Finados foi marcado por celebrações nas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. O arcebispo metropolitano Dom Valmor de Oliveira de Azevedo celebrou missa no cemitério Parque da Colina. A reportagem é de Ana Flávia de Oliveira. Ana. Este ano, o Dia de Finados ganhou um significado a mais. Dia de Finados é sempre um dia muito especial para a vida de todos nós, cada ano. Exatamente porque nos coloca diante do mistério da morte. Todos morreremos. De modo especial neste ano, porque nós temos mais de 600 mil vítimas da Covid-19 e vítimas de outras razões que nos pedem olhar a vida diferente. Portanto, a especialidade desse dia nos remeta ao importante compromisso de cuidar e de promover a vida. É um modo desafiador para todos nós, mas é a resposta que nós somos chamados a dar. Nós, como Pastoral da Esperança, né, nós também vamos atuar aí nas paróquias, né? A nossa orientação, né, como pastoral, é essa que, como nós não vamos poder assim estar atuando dentro do cemitério, né, os fiéis, né, estarão aí também presentes aí nas suas paróquias, celebrando aí esse dia tão importante que nós lembramos aí dos nossos entes queridos. Para o seu José, a data é momento de rezar pelos 2 irmãos já falecidos. A gente ver o sentido da vida, né? E é bem repousante para a alma. Neste cemitério foram celebradas 4 missas ao longo do dia. Segundo a administração, de sábado até esta terça-feira, 10.400 pessoas passaram por aqui. Eu acho muito importante estar compartilhando com as pessoas, né, vivendo esse momento difícil, que são todos para todos nós, né? Essa celebração hoje para todos nós que não tivemos ano passado, é a certeza, né, que a gente tem que da ressurreição, né? Nós estamos aqui de passagem. Além das homenagens presenciais, quem quiser também pode lembrar de seu ente querido por meio de uma mensagem de vídeo. O objetivo da iniciativa foi proporcionar àquelas pessoas que ainda não estão se sentindo confortáveis de visitar os seus entes queridos que já se foram nos ambientes dos cemitérios. Então nós criamos essa iniciativa justamente para que a pessoa possa fazer uma homenagem virtual, subir essa homenagem nessa nossa plataforma e deixar disponível ali por um período bastante longo a sua homenagem, as suas palavras, aquilo que mais se recorda desse ente querido. Pois é, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou a visitação aos cemitérios municipais, Cemitério do Bonfim, Cemitério da Saudade, Cemitério da Paz e Cemitério da Consolação, os 4 cemitérios municipais de Belo Horizonte, mas não permitiu que se rezasse missa ou qualquer outro tipo de culto, né, religioso nos cemitérios, né, e que as flores também não fossem vendidas na porta dos cemitérios. Então, nós tivemos a visitação, mas não tivemos, né, as missas, né? Essa missa foi celebrada lá no cemitério Parque da Colina. Aliás, é bom lembrar que o Dia de Finados foi criado no ano 13, né, pelo Papa daquela época, né, porque bem antes, na antiguidade, os judeus já guardavam o Dia de Finados, né, um dia de homenagem aos mortos. Aliás, quando você chega na cidade de Jerusalém, que é uma das mais antigas do mundo, né, você vê, a primeira coisa que você vê em Jerusalém são vários cemitérios, né, muito antigos, né, e que são preservados hoje pelo judaísmo lá e pelo pessoal lá de Israel, né? Então, a gente homenagear os mortos, né, os nossos mortos, principalmente aqueles das nossas famílias, é muito importante. Fico me lembrando que ainda menino, muito garoto, eu lembro quando pela primeira vez eu saí com meu pai e toda a família, né, e fomos ao cemitério do Bonfim
para levar flores para a campa, né, para a sepultura da minha avó paterna, que havia morrido há pouco tempo. Então eu fico me lembrando disso, eu ainda tenho nessa lembrança de 4, 5 anos de idade, né, eu fui ao cemitério pela primeira vez e fiquei sabendo que existia um dia de homenagem aos mortos, o dia de finados, né? Isso é muito importante que as famílias, né, estejam preparadas sempre para homenagear os mortos. E que a morte é uma realidade na vida da gente. Ninguém fica sem morrer. Todo mundo morre um dia, né? E nós temos que estar preparados para esse dia. Não é verdade? Inclusive, quando a gente reza, a gente diz assim, na hora da nossa morte, amém. Quer dizer, nós, até no momento que nós rezamos, que nós elevamos nossa prece a Deus, nós falamos na hora da nossa morte, amém. Quer dizer, nós estamos sempre pensando na morte. Então, por isso que a gente tem que homenagear os nossos mortos. Isso é muito importante. Olha aqui, uma boa notícia. Nos últimos 3 dias, é uma notícia alvissareira, nos últimos 3 dias, apenas uma pessoa faleceu em São Paulo vítima da Covid. Nos últimos 3 dias, apenas uma pessoa faleceu de Covid. Lembrar que São Paulo, a capital paulista, tem 12 milhões de habitantes. Gente, 12 milhões de habitantes, para vocês terem uma ideia, o Uruguai todo tem 3 milhões e meio de habitantes. O Uruguai todo. É a população de Belo Horizonte, da região metropolitana. Talvez, quase praticamente a população de Belo Horizonte é a população do Uruguai, né? Eu lembro quando eu fui ao Uruguai, tinha 3 milhões de habitantes. Cresceu agora 500 mil habitantes da pesca que eu estive lá até hoje, né? Cuba tem 8 milhões de habitantes. Então vocês vejam que é muito alvissareira essa informação de que apenas uma pessoa faleceu em São Paulo, né, nesses últimos 3 dias de Covid. Sinal que nós estamos vencendo a pandemia. Sinal que a vacina, que a ciência, né, a gente tem que acreditar na ciência, é que a vacina está trazendo essa tranquilidade para o povo brasileiro. E quando você pensa que São Paulo foi uma cidade que esteve fechada, com muitos problemas nesta pandemia, e agora tem essa possibilidade de ter já os torcedores no estádio, né, o pessoal nos shows, nas casas de shows, nos restaurantes, nos bares, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Hoje nós teremos um jogo do Atlético no Mineirão contra o Grêmio, né? E nós teremos, ontem, já eram 50 mil ingressos vendidos para o Mineirão. E esse ingresso deve ser mais, porque hoje o Mineirão, que já teve uma lotação de até 130 mil pessoas, hoje recebe no máximo 65 mil pessoas, né? Porque hoje tiveram que se adaptar, o torcedor tem que ficar sentado numa cadeira, não é mais aquela arquibancada de antes, né? Que as pessoas se comprimiam. Mas então nós poderemos ter hoje 65 mil pessoas no estádio no jogo do Atlético contra o Grêmio, não é verdade? E o Atlético, verdadeiramente, muito animado, porque o Flamengo, o seu principal, né, adversário ali na tabela de classificação, empatou lá no Paraná e isso anima mais a torcida do Atlético a gritar pelo time hoje à noite no Mineirão, não é verdade? É isso aí. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina, é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, a Casa Fiat de Cultura reabre hoje ao público depois de um longo período sem atividade devido à pandemia da Covid-19. Para marcar a volta das exposições e os 15 anos de existência, foi preparada uma programação especial. O repórter Leonardo Apolinário foi até lá para conferir. Leonardo. Um dos principais centros culturais do Brasil vai reabrir as portas. Depois de 1 ano e 8 meses fechada, a Casa Fiat de Cultura está de volta, com muitas comemorações e novidades. É um ano muito especial, né, esse ano de 2021. É um momento especial a gente poder reabrir a casa depois de tanto tempo fechados. E
fazer isso com um presente singelo da Casa Fiat, da Stellantis, para o estado de Minas Gerais, para a arte brasileira, na verdade, para o mundo todo, né? Ter a honra, ter a oportunidade de restaurar 3 obras do mestre Aleijadinho, para poder devolvê-las às suas dioceses, às suas casas, aos seus locais de origem, às comunidades. E nessa reabertura, o público vai conferir a exposição de um dos mestres do barroco mineiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A gente quer que o público participe, a gente quer convidar o público a assistir como acontece, o que acontece por trás das cortinas, né? Como se dá um trabalho tão delicado de restauro. O projeto Aleijadinho, a arte revelada, o legado de um restauro, trouxe o ateliê para a galeria. São 3 imagens: Santana, Mestra, São Joaquim e São Manuel. É uma oportunidade que a gente tem de esclarecer um pouco do que é o nosso trabalho. Há uma expectativa meio fantasiosa, assim, de que a restauração vai trazer a peça de novo novinha, vai fazer igual ela era quando começou. Não, aqui a gente tem a oportunidade de mostrar que não é esse o objetivo da restauração. A restauração, a gente vai pegar peças já de idade, são peças antigas e que a gente tem como intenção mantê-las como tal. Preservar e resgatar a história da cultura barroca mineira. O projeto acontecerá em 3 atos. O primeiro, o visitante vai acompanhar o trabalho de restauro ao vivo. O segundo momento já vai apresentar São Joaquim e São Manuel já restaurados, enquanto o trabalho é feito na imagem de Santana. O terceiro momento será no ano que vem, com o lançamento de um e-book sobre a exposição. Pois é, Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, uma vida marcada pela arte, né? Aliás, a arte de Minas Gerais tem esse patrono maravilhoso que é o Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho, né? Que tinha um irmão padre, né? E era filho de um português que veio para o Brasil e foi adotado, ele foi adotado, né, pela família, né? Aleijadinho foi uma figura extraordinária que deu a Minas, aliás, tem um samba que a gente canta, né, sobre Minas Gerais, que você já foi à Bahia, já? Então vem ver Minas Gerais. Se na Bahia você viu muitas coisas, aqui em Minas você vai ver muito mais. Essa música foi feita na época em que o Ari Barroso só fazia música falando de Bahia, né? Então o compositor mineiro aqui, o Tandy, e um outro grande compositor, eles falaram assim, ó, vamos dar uma resposta ao Ari, e deram resposta, né? Você já foi à Bahia? Já? Então vem ver Minas Gerais. Se na Bahia você viu muitas coisas, em Minas você vai ver muito mais. Você viu coisas por lá de deslumbrar a retina, porém não viu Sabará, São João del Rei, Diamantina, Mariana, Ouro Preto, cidade dos meus sonhos, monumentos, Belo Horizonte, um deslumbramento, chave de ouro de um soneto, e venham ver a minha terra, né? Coisa linda, maravilhosa, né? As obras do Aleijadinho, coisa fantástica, maravilhosa. Então, a Casa Fiat de Cultura que esteve antes lá no bairro Belvedere, né? Era antes lá, ganhou uma nova sede que foi o antigo Palácio dos Despachos, um palácio que foi construído pelo então governador Israel Pinheiro para abrigar aqui o presidente da República, o presidente general Costa e Silva. Ele criou um sistema de governar indo aos estados. E veio aqui em Minas Gerais. E para vir a Minas Gerais e ficar aqui uma semana governando, cuidando das coisas aqui em Minas Gerais, o governador Israel Pinheiro fez um palácio para ele, né? O chamado Palácio dos Despachos, que depois foi usado pelos governos subsequentes em Minas Gerais. Mas o palácio foi construído, né? Essa Casa Fiat de Cultura hoje, que abriga a Casa Fiat de Cultura, foi o Palácio dos Despachos, construído por Israel Pinheiro, lá na década de 60, né? 70, quando ele terminou o governo dele em 71, então foi praticamente construído na década de 60, quando o então presidente Costa e Silva, né, que faleceu no comando da República, veio aqui em Minas Gerais e ficou daqui a um mês, né, uma semana, comandando o país daqui de Minas Gerais. Então está aí a Casa Fiat de Cultura, vá prestigiar esta maravilha de Aleijadinho, de mostra sobre o Aleijadinho. Aliás, nós estamos agora, nesses últimos dias, né, uma boa notícia também, é que tudo aquilo que o Aleijadinho fez lá em Congonhas, inclusive
aquelas estátuas maravilhosas que ficam ali em frente à igreja do Senhor Bom Jesus, né? Elas vão ser recuperadas também contra, né, o tempo, né, que estraga aquelas estátuas de pedra-sabão. Então isso é muito importante dizer isso aqui, sabendo que o nosso patrimônio está sendo bem cuidado. E vou dar aqui uma notícia que não é muito boa para os motoristas, não, porque com a valorização dos automóveis, você tem um automóvel aí 2018, 2019, 2020, o seu automóvel está valorizando. Por quê? Porque o carro novo, está difícil você ter carro novo hoje por causa dos problemas das peças, né? Nós estamos com problemas, na hora da montagem do carro está faltando peça, né? Uma série de peças estão faltando, não só aqui em Minas Gerais, no mundo inteiro, né? Então o carro seminovo, ele ficou muito valorizado. E o que está acontecendo com isso? Porque o carro valorizou, vai aumentar também o seu IPVA. Talvez o IPVA que você pagou agora no passado, pagou nesse ano de 2021, você não vai pagar o mesmo IPVA em 2022. Você vai pagar um outro IPVA mais caro, talvez uns 30% mais caro, aí, até 30% mais caro. Por quê? Porque o carro valorizou, em média, 24%. 24% o carro valorizou em média. Então, você que tem um carro aí 1919, 1920, 2020, 2019, 2018, seu carro está bem conservado, então ele valorizou. Ele valorizou. Quer dizer, nós estamos voltando aos tempos em que a gente tinha uma inflação muito grande, que comprar carro você comprava um carro, você fazia um investimento. Você comprava um carro por 10, logo você vendia ele por 20. Né? Era assim, né? Antes do Plano Real. Você, para comprar o carro, tinha até ágio, você pagava um ágio. Você comprava o carro e pagava um ágio para receber o carro. Olha para você ver como é que eram as coisas, né? Hoje, essas coisas mudaram, mas infelizmente agora, com a valorização dos automóveis, de todos os automóveis, vai aumentar também o valor do IPVA. Não é uma notícia muito boa não, mas nós vamos ter que enfrentar mais essa, tá legal? Amanhã a gente volta. Um abraço para vocês.